Olá, pessoal! É hora do break. Fala, galera maravilhosa! E aí, tudo bem com vocês? Graça e paz! Bem-vindos ao novo formato do nosso podcast. É a hora do break, está com uma nova roupagem, uma nova proposta, e a gente tá aqui então para bater um papo super descolado com a Mari Ivani, nossa colaboradora também do Ministério Jovem Geral. Ok, hoje a gente vai falar sobre a vida da Vani. Vamos futricar aqui pela vida, a vida dela, entendeu? A gente vai conversar um pouco sobre vida de diaconisa, essa vida de obreira, esposa de pastor. Olha, gente, vocês não perdem por esperar. Vocês vão descobrir nesse bate-papo quantas coisas, quantas aventuras esta mulher vive. Já compartilha esse link com seus amigos pra gente ouvir aí essa história fantástica. Vamos dar uma risada? E fala, Vani, e aí, minha amiga? Tá preparada? Ainda não, mas bora. É treta. Vani, eu lembro que num dos nossos bate-papos a gente tá conversando assim, umas coisas nada a ver. Não, nossa, mentira, nosso papo sempre tem tudo a ver, mas enfim. A gente estava conversando, tu me disse que foi ordenado ao serviço consagrado, ainda naquela época ainda a gente falava consagrado, né? Agora que mudou. Aos 28 anos de idade, é isso mesmo? Não, ainda foi antes, um pouquinho antes. Foi aos 25 aninhos. 24 anos eu estava finalizando o curso de implantação de igrejas, e aí eu fui auxiliar o pastor Christian em duas IAPs lá e tudo mais, e depois me levaram para auxiliar um pastor na igreja em Parque dos Faróis, e no final das contas eu sei que o pastor, né, ele não estava muito legal, ele acabou saindo e eu assumi a igreja, e logo em seguida ali, enquanto estava assumindo ali o ministério, né, como obreira, até então, aí eu fui consagrada com 25 aninhos, então novinha, nossa, cuticute. Eu não consigo nem imaginar. Gente, que loucura. Você já tinha feito aquele curso de obreiro aprovado e tal? Eu fiz o médio teológico. Quando eu fui consagrada, eu estava iniciando a faculdade de teologia pela FATAP. Ah, entendi. Na sua cidade aí, na tua região. Hein? Mas aí, menina, me diga como é que foi esse babado, porque olha só, você, com 24, 25 anos, tomando conta de uma igreja. Isso. Gente, pelo amor de Deus, como é que é esse negócio? De repente você estava ali para auxiliar, né? Porque uma coisa é a gente está ali, né? Braço direito, esquerdo, né? Perna esquerda. A gente usa todos os nossos meios para auxiliar. E outra coisa é você tomar conta mesmo, né? E aí a responsabilidade, toda a responsabilidade para você tomar conta. E como é que eu fico imaginando como é que as pessoas ali, os irmãos da igreja, como é que foi isso? Como é que foi essa aceitação? É assim, não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Dá um certo medinho, né, assim, porque só estava ali auxiliando, mas aí qualquer bronca, né, então o pastor Christian corria lá e resolvia os negócios. Então eu estava de boa, né. Depois eu fiquei com o pastor Robson, que hoje é meu esposo, tá? Depois a gente vem nesse papo. E aí, qualquer coisa, eles resolviam, né? E aí, quando eu fiquei lá no Parque dos Faróis, eu cheguei lá para auxiliar, e com o passar do tempo, eu fui percebendo que não era bem isso, não. Que, na verdade, eu ia assumindo. E o pessoal, assim, de início, né? O pessoal ficou meio que... Ao final de contas, quem é que está liderando esse negócio aqui? É o pastor? É a obreira? Quem é, né? Até que os nossos líderes, né, falaram que o pastor, por conta de saúde, precisava se afastar, tal, e eu acabei ficando. Um outro, minoria, bem minoria mesmo, foi quem não aceitou de muito bom grado e tal, né, até por uma questão assim, meio que de machismo e tal, infelizmente aconteceu, né, porque assim, solteira, menina, né, porque eu 25 anos, mas eu tinha uma carinha assim muito de bebê, e... Ainda bem, bonito. Então, né? E aí, assim, para eles não passava muita confiança, né, de que eu ia dar conta do recado. Então, teve um pouquinho, assim, de receio. Enquanto que, por outro lado, a outra
parte, né, que foi uma maioria, me abraçou, nossa, e abraçou o trabalho. E a galera abraçou, super abraçou, principalmente a criançada, o pessoal adolescente ali. Nossa, foi um trabalho muito bom. Foram 3 anos ali no Parque dos Faróis. Foi um trabalho muito, muito legal, muito gratificante. Que bênção, Vani. Assim, você fala não foi tão ruim, mas é porque assim, né? Você já estava ali um tempinho auxiliando o pastor. O pastor Christian é o que está agora lá na África, é ele, né? É ele mesmo. Tá. Então, muita gente já conhece, né? O trabalho do pastor, uma bênção, tal, faz um trabalho missionário incrível. E aí, você já está ali um tempinho, e aí tá ali, já conhece a galera, né? Já vai conversando ali com os irmãos, já ajuda no que é possível. E aí, de repente, né? Você é a líder deles. Então, óbvio que a gente vai ter nariz tortinho para um lado. E vai ter outros que vai ser tenso, né? Que vai abraçar a causa mesmo, vamos junto, a gente já se conhece, estamos juntos aqui, o trabalho não pode parar. É um detalhe, Andréa. Eu auxiliei o pastor Christian em 2 IAPs lá, que foi Santos Dumont e Eduardo Gomes. Lá Certo. Foi super de boa. Essa outra, Parque dos Faróis, foi quando precisei auxiliar um outro pastor. Então, eu saí lá do auxílio lá com o pastor Christian, em uma das igrejas já era o pastor Robson, né? E fui para essa outra igreja que era lá com o pastor Demétrio, mas ele não estava bem de saúde, né? Então aí eu acabei ficando. Mas como eu fiquei um tempinho, né? Como você falou, deu para conhecer um pouquinho a galera, o pessoal me conheceu um pouquinho, então não foi tão difícil assim. O impacto para mim maior foi quando eu casei com o Robson e precisei ser a esposa do pastor. Até hoje. Muita calma nessa. Esse negócio aí, tentando melhorar esse negócio, porque esposa de pastor é mais complicado. Bom, já vamos chegar lá nessa história aí. Ó, mais uma perguntinha sobre essa questão de diaconato, de tomar conta de igreja e tal. Na época que você foi consagrada, diaconisa, quantas outras diaconisas tinham, assim, mais ou menos na tua idade? Tinha nenhuma. Não, que eu saiba, assim, aqui na região, tinha nenhuma. Na época, eu era a mais jovem, né? A outra mais nova, que era a missionária Silvânia, ela já tinha se consagrado um pouco antes. Eu não sei se foi na mesma idade que eu fui, mas ela já era um pouquinho mais velha que eu, né? Então, ela era meio que a segunda ali, mais jovem. Mas da época, eu acredito que eu era a mais jovem. E assim. Mais bebê da eu acho que a questão maior não foi nem tanto assim pela idade, mas eu acho muito mais pelo perfil, né? Porque completamente, assim, meio que difere completamente do que a igreja, assim, né? A membresia estava acostumada a ver uma diaconisa, né? Então, fez muita. Porque, querendo ou não querendo, a gente sofre um pouquinho com essa questão do estereótipo, né? Acho que toda mulher cristã passa por isso, todas nós, porque as pessoas olham para a gente, né? O mundo, enfim, todo mundo, imagina que a gente tem que ser exatamente dentro de um padrão, né? Só que cada uma com a sua personalidade, seu jeitão, tal. Então, às vezes, a gente difere um pouco aí da maioria. O importante é você ganhar o seu espaço, né, o respeito das pessoas. Isso a gente alcança essa confiança à medida que as pessoas vão te conhecendo, né? Porque o teu trabalho vai dando frutos e as pessoas falam, não, mas o importante é isso, né, gente? Não importa o estilão da pessoa falar e tal, o importante é que ela ganhe alma, ela tá aí ganhando alma, ela tá aí, ó, trabalhando, ajudando na obra do Senhor, isso que importa, né, não? Verdade, né? E é exatamente assim, e foi exatamente essa questão muito mais do trabalho que falou mais, né? Até porque aquilo que a gente faz fala muito mais do que aquilo que a gente diz, né? Então, todo trabalho que graças a Deus, pela misericórdia do Pai, né? Só pela misericórdia dele a gente consegue realizar. Então, pela misericórdia de Deus, tudo que foi feito, foi realizado, né? Deu para o pessoal olhar assim e dizer, não, ela tem resposta. Exatamente. Só uma menininha meio tal, né? E bem loucona, mas graças a Deus, assim, em relação à questão dos princípios da palavra de Deus, em questão da fé, sabe? Nossa, não tem negociação, não tem. Isso aí não, eu falo, olha, gente, não tem negociação. O que é certo, o que é errado, é errado. Vamos para a palavra? Na palavra, você não adianta querer me enrolar, não, com esse papinho.
não adianta que você dar uma volta na nega aqui não, que olha, eu sei não. Ô, Vani, e aí você conheceu o pastor Robson nessas igrejas que você estava tomando conta? Como é que foi esse babado, amiga? Me conta. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vou contar, né? O pastor Robson foi assim. Ele disse que me viu primeiro, mas eu preguei num culto que teve num retiro, e eu preguei, não, eu dirigi Jesus. Não, eu preguei. E ele dirigiu esse culto. Eu nunca lembrei quem foi que dirigiu o culto, sinceramente. Eu estava tão nervosa, porque era uma das primeiras experiências fora da minha igreja local, e eu estava muito nervosa, então eu nem tinha visto ele. Mas ele disse que tinha me visto e tal, e falou que o pastor Cristo que um dia casaria comigo. Aí o pastor Cristo, fica de boa aí, filho, porque ela já está comprometida, né? E na época eu estava comprometida. E aí passou, beleza, né? Ele veio do seminário e tudo, e foi trabalhar em missões. E aí eu fui trabalhar em missões também. Quando eu chego lá, eu fiz a segunda secretária, ele era o primeiro. Só que aí, nesse momento, eu já estava descomprometida, mas ele estava comprometido. Então, zero vai. Zero vai. Beleza, a gente trabalhava em missões e tal, né? E aí eu estava auxiliando o pastor Cristo e tal. O pastor Cristo precisou sair dessa igreja lá do Santos Dumont e o Robson foi. E eu não sabia ainda então que era ele, né? E aí eu já tinha saído lá de missões e tal. E aí, de repente, quando chega lá, vem um novo pastor, né? Eu estou esperando lá quem é o cara que eu vou auxiliar agora. E aí chega aquele homem enorme, né? Enorme, gigante. Como se você fosse bem baixinha, né? Nossa, é o Robson, que legal. Ele ainda estava comprometido e tal, então eu comecei a auxiliar ele e tal. Depois, né, aconteceu uns vibes lá, uns bereguendeng, e acabou que não deu certo o relacionamento dele, né, com a menina lá e tudo mais, acabou, beleza. E ele era o único pastor, assim, sabe, que estava na área, solteirão. E eu já tinha dito assim, não, eu não vou casar, porque eu estava super mergulhada no ministério, eu falei, não vou casar para ninguém me tirar do ministério. Só que o cara era do ministério, né? Então, quando ele ficou solteirão e tudo, aí minha mãe me chamou, gente, foi um babado, minha mãe, meu pai, era incrível. Ela me chamou e falou assim, minha filha, você não pode ficar sem casar. Um dia eu não vou estar aqui, seu pai não vai estar, ninguém vai estar. E aí, minha filha, vamos fazer uma família aí e tal, né? Não tem ninguém na área. Eu falei, mãe, não tem não. Ela falou, e aquele lá, aquele pastorzão? Pastorzão! Que 10! Eu falei, mãe? Ela falou, minha filha, sei lá, vai que rola. Eu falei, então tá bom, vou tentar, né? E aí, tem uma história muito engraçada, porque eu tava com o computador, né? Eu tinha acabado de ganhar um notebook. E ele estava querendo comprar um, e aí eu estava lá no escritório, ele estava também e tudo, e ele me pediu emprestado. Eu emprestei. Quando ele veio me devolver, ele falou assim, eu preciso comprar um, porque eu tenho que colocar meus arquivos, tá? Eu falei, rapaz, precisa comprar não, casa comigo, você leva a mulher e o notebook. Aí o romance aconteceu. Gente, eu tô acreditando. Aí esse papo. Foi. Aí pronto, aí ele já ficou meio, sabe? Desbanquei, né, o negão. Aí já abriu a porta, né? Aí depois a gente começou a conversar ali pelo MSN, na época MSN, Orkut. A gente começou a conversar, tá? E aí acabou, né? A gente conversando, e quando a gente se encontrou pela primeira vez depois disso, né? Desse fato, aí ele perguntou se podia me dar um beijo, eu falei para ele que não, né? Porque assim, se ele me pedir, eu vou dizer que não, mas se ele der, tá dado. Aí ele veio, deu um beijo, eu falei, agora beijou, sou moça de família, agora tem que casar, filho. Aí pronto, aí a gente começou a conversar sobre casamento, a gente começou a namorar em maio e casou em dezembro. E tá aí até hoje. 10 anos. Gente, que história espetacular, sensacional, Vani, mulher de atitude, entendeu? É que os dois já estavam ali querendo, né? Já estavam ali um de zóio no outro. Nesse período eu já estava com 27, já estava aí, 27 aninhos, tal, tava, né? Eu já era adulta o suficiente para fazer isso, deixar claro para as meninas, tá, meninas? Já é mais muito boa. Sabia bem o que queria da vida, certo? Então, por isso essas entradas aí. Então, vocês, meninos, cuidado. Fica a dica para as novinhas aí, pelo amor de Deus, gente. Vai muita calma, não vai com calma no pote aí. Né? Toma cuidado, toma tenência. E aí, Vani, vem essa história, então, vocês dois trabalhando no ministério, e eu imagino, eu posso imaginar, né, gente, que não é nada fácil ser esposa do pastor da igreja, porque você também pastoreia, né, vamos dizer assim, você também é pastora, né, a gente só não tem o título, né, amiga, mas a gente também pastoreia, né, e aí
tem muita cobrança, como é que você lida com isso? Como é que você faz para Deus te dá essa paciência, sabedoria, de vez em quando você perde um pouquinho a paciência também. A gente conta até 10, 20, 100, 1000. Então, Andréa, como eu até hoje converso com ele, né? Ele tem muita paciência comigo também, sabe? Como eu falo muito assim, ser a esposa de pastor, para mim, foi o maior desafio até hoje. Porque, como eu já vinha de liderança, né? Então, eu já vinha ali de auxiliar pastor, de estar, né, aconselhando, fazendo, tomando decisões, até porque o pastor Cristian, apesar de eu estar auxiliando ele, mas ele me permitia tomar todas as decisões necessárias ali para o andamento da igreja, né? E foi a outra igreja. Então, quando a gente casou, logo no primeiro ano, a gente teve muita dificuldade, porque ele tem um jeito de administrar, eu tenho um outro, né? E ainda não entrava na minha cabeça que eu era esposa do pastor, então eu tinha que entender que o meu lugar já era outro, não era mais aquele que eu assumia antes. Não era aquele também de quando eu estava auxiliando ele, né, que ele me liberava para algumas decisões e tal. Então, tudo, né, essa questão de entrar em concordância, ele é muito sistemático, sabe, de pensar, de analisar, de fazer muita organização de muita coisa, e eu sou muito de fazer. Então, se ele fala assim, olha, Ivana, eu tenho um projeto para a gente fazer essa campanha aqui, aí eu pergunto logo, como é que é essa campanha? Como é que vamos fazer? Eu já pensei nisso, vamos fazer esse tema, vamos dar esses tópicos, não sei. Aí eu já começo e eu já quero colocar em prática. Ele fala, calma, minha filha. Eu falei que é um projeto. Logo no início, muita dificuldade. A forma de lidar com os problemas da igreja, né? Toda igreja tem. E aí a forma de lidar é diferente da minha. Então, eu enfrentei muita dificuldade. A gente começou, assim, em relação ao ministério, a gente começou a se encaixar mesmo depois de uns 3 anos. Assim, foi que a gente começou, de fato. Foi quando ele percebeu que, assim, ficaria melhor a gente dividir tarefas. Então, eu vou dar umas coisas para a mulher aqui fazer, para ela não ficar mexendo nas paciências, para ela manter a cabeça ocupada. É isso mesmo. Então, tipo assim, a gente foi para um local aqui, Tomar de Jeru, e lá são 2. Então, ele fez assim, olha, você assume Tomar de Jeru e eu assino os relatórios. E eu fico lá no Lagoa de Sangue. Pronto, funcionou perfeitamente. Então, quando tinha bucha, eu corria para ele, né? Eu acho. Nós vamos fazer. Né? Ele é o pastor, eu sou esposo só. Né? E até hoje a gente vai trabalhando nessa, dividindo tarefas. Hoje eu sou a coordenadora dos ministérios, né? Os ministérios são aqueles que trabalham, né, na igreja. Então, ele permite que eu faça todo um trabalho com esses ministérios, coloque tudo em ação e tal. Enquanto que ele vai fazendo mais a questão burocrática mesmo, administrativa, sabe? Esse negócio mais chato. Tem muita coisa, né? E tem coisa. E assim, o pessoal, eu sou muito assim, de boa vibe, então onde eu chego, faço muita alegria, faço muita festa, abraço todo mundo. Agora não, tá, gente? Por favor, né? Só para você. Eu não tenho muita dificuldade em ter relacionamento comigo. Eu nunca tive, até hoje, assim, eu nunca tive muita dificuldade, não. Só lá naquela primeirinha mesmo e outro que não gostou muito da história, eu assumi. Mas fora isso, a gente tem tido, assim, bons relacionamentos e tal. Tem essas questões, assim, que muitas vezes tem a cobrança, né? Às vezes quando eu não vou e tal, e aí o pessoal, a missionária não veio, porque a diaconisa não veio e tal. Mas eu já deixei claro para o meu filho, olha, quando eu disser assim, ó, não vou porque hoje eu vou passear com meus filhos, eu vou passear com meus filhos. Ninguém nem me cobre. Até hoje tem sido, assim, bem tranquilo essa questão, né? Depois desses 3 anos, de 7 anos para cá, tem sido bom. Todo mundo tem um período de adaptação no casamento, gente. Pode ser qualquer pessoa, qualquer religião que seja. Não tem como. É impossível você casar logo de casa. Você pode namorar 10 anos a pessoa para casar. Você acha que conhece ela 100%. Você não conhece, meus queridos. Você não sabe a missa metade, como diz por aí. Porque a gente conhece de verdade quando a gente junta os trapos, né? Que a gente vai morar junto, que daí a gente vai construir projetos juntos, aí a gente vai realizar alguns sonhos, aí você quer um, ele quer outro. Verdade. E aí tem que, né? E a gente não está nem falando quando é a questão do ministério, que é no seu caso, que é muito mais abrangente, muito mais sério, porque vocês lidam com pessoas, né? Não é máquinas, não são máquinas, não são robôs, são pessoas, que cada pessoa tem o seu sentimento, e cada pessoa tem uma família, e a gente abraça todos, tem que abraçar todos, tratar todos iguais, embora você às vezes tenha mais afinidade com um do que com o outro, isso é natural do ser humano.
Sim. Mas é assim, fica a dica aí também, você tá achando que vai casar, logo de cara vai ser só maravilhas. Never, viu, queridos? Não é bem assim, não. Vai um tempinho aí para engrenar o negócio, né, não, bonito? Então, tem muita gente assim, né? Eu quero casar com um pastor e tal, mas é uma coisa muito séria, né? Porque se você tem um desejo de casar com um pastor, você tem que ter um desejo do ministério, porque você se torna isso também. É muito ruim para um pastor quando ele tem uma esposa omissa, né? Uma esposa que não trabalha, que não ajuda, que não é ativa e que só cobra, porque é muita ausência, é muito trabalho mesmo, sabe? Tem horas do telefone tocar 2 horas da madruga, você acordar e a esposa está lá de joelho chorando por causa de algum problema de alguém, e você tem que compartilhar isso, e você saber que de alguma forma você precisa dividir ele, sim, a atenção dele, né? Com centenas pessoas. Então, o pastor toma conta de 2, 3 igrejas, não tem como. Então, quem desejar, de fato, casar com um pastor, que, de fato, deseje e almeje o ministério, que não seja um fardo, né? Seja uma alegria, seja um prazer contribuir. Assim como o trabalho missionário, assim como o trabalho... Aliás, todos nós somos missionários, né? Mas nós somos missionários, nós somos missionários, né? Porque tem uma diferença aí, né? Para a gente poder cuidar de igreja, enfim. E aí, Ivani, tem a questão também, assim, quando você olha, às vezes, né, o trabalho de um diácono, uma diaconisa, um presbítero, né, tal, e você almeja aquilo, você fica olhando, né, com aquela vontade de ter isso também, mas aí você tem que pensar que a gente deixa de fazer muita coisa pensando no ministério, né, Vani? A gente deixa muito do nosso eu, e a gente é muito cobrado, né? Bastante, porque eu sou meio parecida com você, assim, a gente se identifica muito, acho que a gente tem uma boa identificação, porque nós somos muito parecidas nesse jeito espontâneo mesmo, a gente fala, a gente dá risadona, a gente chega chegando, entendeu? Então, não tem como... Gente, olha, eu não sei você, mas eu já orei para Jesus me mudar, mas olha, tá difícil o negócio aqui, eu acho que ele gosta de eu assim mesmo. Então, André, em relação a isso, filha, não hora mais não. Deus não muda. De jeito nenhum. Porque, assim, pelo que eu vejo, sabe, dentro do princípio da palavra, quando eu vejo Jesus escolhendo ali os seus discípulos, ele escolhe cada pessoa com suas próprias personalidades ali bem diferentes, né? E ele não muda as personalidades, ele melhora elas, né? Então, Pedro, ele não deixa de ser Pedro, ele continua sendo aquele Pedro, só que numa versão melhorada, né? Agora ele tem o Espírito Santo, o Espírito e tal, né? Então tem ali a mansidão, mas ele não deixa de ser o Pedro. O Paulo não deixa de ser o Paulo, aquele cara ousado e, sabe, que enfrenta todos os desafios que faz e tal, e que tem a boa de defesa, ele continua sendo aquele cara. Então, Deus, ele escolheu para esse ministério, amiga, do jeito que nós é mesmo, para nossa geração aí, porque, pelo amor do Senhor, melhora nós. Melhora cada dia a gente, para a gente poder servir cada vez melhor, né? Porque a gente gosta do que faz, gosta de servir, ama o trabalho, mas a gente também tem as nossas fases de vida, a gente também é como qualquer outro ser humano, nós somos, né, humanas, a gente sofre, a gente tem nossos momentos mais deprê, a gente tem nossos momentos que a gente quer mais família, você quer ficar mais quietinho no seu canto ali, né, na tua fica meio down, você tem esse direito, né? A gente tem esse direito também. E aí, com uma coisa que me chamou a atenção também, que você falou, que olha, o dia que eu tirar ali, sair com meus filhos, você tem filhos pequenos, né, Vani? Com quantos anos eles estão? 7 e 6. Então, imagina, um menino e uma menina, né? Como eles precisam, né, desse apoio, de sair, porque eu falo assim, gente, a nossa casa, a nossa família, é nosso primeiro ministério, gente. A gente tem que cuidar bem do nosso marido, cuidar bem dos nossos filhos, cuidar bem de tudo aqui que envolve a tua casa, né, teu lar, porque, menina, se não cuidar, outra pessoa vai querer cuidar. Então, com certeza. Sair de coisas tem poder. Aí, então, Vani, para a gente encerrar aqui, infelizmente, né, nem sei quanto tempo nós já estamos aqui batendo papo. Ó, a gente falta 5 minutinhos para encerrar. É mesmo? Ó, então, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse aí um conselho, né? Não só para as meninas, né? Porque eu acho que, como o podcast é abrangente, tem meninos e tem meninas que escutam, então, assim, um aconselhamento sobre o serviço, né? Sobre esse desejo de servir a Deus, de ter esse serviço, que é uma coisa específica, né? Porque, na verdade, todo mundo serve, né, gente? Cada um de vocês está ouvindo aí, todo mundo faz um tipo de serviço na igreja, né, no ministério, no reino, eu digo, né, para ser mais abrangente ainda,
Mas se você quer lá, tem um desejinho assim, no seu coração de ser um diácono, uma diaconisa ali, né? Um presbítero, virar um pastor, né? Que aí, o que a gente fala para esse povo? Então, todo ministério, né, ele precisa ser, antes de ser ordenado, ele precisa ser aperfeiçoado em serviço, em trabalho, né? O ministério só é visto porque você faz, né? Porque você está fazendo alguma coisa, e o pessoal está ali, ele, observando, ele percebe isso, né? Que você tem esse ministério através daquilo que você está fazendo. Então, o meu conselho é que se você almeja, se você tem o desejo no seu coração, porque não é pecado você almejar ser um diácono, diaconisa, de jeito nenhum, pelo contrário, né? A Bíblia fala que quanto melhor, mais melhor, né? Que você almeje mesmo, né? O ministério. Sim. Então, se você tem esse desejo, né, aperfeiçoa o trabalho que você já faz, faça com dedicação, com amor, que não seja um peso, né, que você não faça nada assim, é uma obrigação, né? Se você já é ordenado, já é consagrado, que isso não lhe seja um peso também, né? Que não seja, eu vou pôr as bacias da Santa Ceia porque é o meu trabalho. Não, gente, porque é um prazer servir, um prazer, sabe, cuidar, ajudar as pessoas, em todas as áreas, porque o diaconato, ele não é só para servir ali em ritos específicos, né? O diaconato, ele é tudo. Para lavar banheira. É tudo, sabe? De você zelar a igreja, de você se preocupar com as pessoas, de ligar durante a semana, né? Saber que a pessoa não foi, que a pessoa está adoentada, e você ligar, e você está pronta a ir lá, varrer uma casa, lavar um prato de alguém que precisa, sabe? Juntar outras pessoas ali e poder fazer um trabalho em serviço de alguém, né, da comunidade. Então, é importante que você seja disposto a renunciar muito de quem você é, muito do que você faz, do que você pensa. Não é fácil? Não é fácil. Não. Né? E a recompensa ela é muito maior, né, Andréia? Com certeza. Então, esse é o meu conselho para você. Se lança, se lança. Não tenha medo, né? Você pode ter muitas dificuldades no início, pode ter muitos apontamentos, a depender de como você seja, mas não desista. Aquele que te chamou para a boa obra, ele é capaz de aperfeiçoar. Amém. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Eu recebo também. Jesus, obrigado. Gente, ai, que dó, estamos chegando no final desse podcast maravilhoso, esse bate-papo super bacana. Semana que vem a gente tem mais, surpresinha para vocês, fiquem curiosinhos, tô com uma pessoa super legal para bater papo com a gente, desse jeitão aqui mesmo, descontraidão. Bani, beijo para todo mundo aí, ó, da tua cidade, tua família, galera toda, beijo para você que tá escutando, manda um beijo pra galera aí, Bani. Beijão, gente. Foi muito bom estar aqui junto com vocês. Espero que vocês não percam na próxima semana, que a gente tem novas novidades aí. Nossa, gente, eu tô muito feliz de ter participado com vocês aqui desse podcast. Estreando esse novo formato, né? Todo mundo. Beijo, galera. Valeu. Até semana que vem. Uhul! Até mais.